Oi galerinha! Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a relação de Euler. O que seria a relação de Euler? A relação de Euler é a relação entre o número de vértices, faces e arestas de um políedro convexo. Dentro da relação nós temos dois políedros. Nós podemos ter o políedro côncavo e o políedro convexo. O que seria o políedro côncavo e o convexo? O políedro côncavo é aquele que é seccionado por uma reta e passa por mais de duas faces. Já o políedro convexo é aquele que passa por apenas duas faces. Bom, agora vamos aprender sobre o que é vértice, o que é face e o que é aresta de uma figura. Bom, a vértice ela é o ponto comum entre os lados de uma figura. A face é a superfície plana de uma figura e a aresta é aquele segmento de linha que se encontra com duas vértices. Beleza, galerinha? Agora nós vamos para a fórmula de Euler. Bom, a fórmula de Euler ela pode ser explicada da seguinte maneira: V mais F igual a A mais 2. O V é um número de vértices, mais F, que é um número de faces, igual a A, que é um número de arestas, mais 2. Tá bem, galerinha? No próximo, a gente vai, então, dar exemplos de políedros côncavo e políedro convexo. Bom, galerinha, voltamos. O poliedro côncavo é aquele que é seccionado por uma reta e passa por mais de duas faces. Bom, como assim? E agora nós temos o políedro convexo, que é aquele então que é seccionado por apenas duas faces. Convexo. Aqui a gente vai seccionar então uma linha em que ele vai passar por apenas duas faces. Aqui e aqui. Então, tá, galerinha? Esses são os exemplos de um poliedro côncavo e um poliedro convexo. Bom, voltamos. Agora vamos fazer, então, um exercício, tá? O que diz o exercício? Um políedro convexo possui 20 faces. Então, é um políedro que possui 20 faces. Triangulares. Calcule desse políedro a quantidade de arestas, B, a quantidade de vértices. Bom, primeiramente, a gente tem que saber, então, que a gente já tem o número de faces, que são 20 faces, tá? E o que ele pede é a quantidade de arestas. Para descobrirmos, vamos fazer assim, ó. A igual a 3 vezes 20, que é o número de faces, sobre 2. Bom, de onde eu tirei esse 3 aqui? Esse 3 é porque nós temos 3 arestas e um triângulo. São 20 faces triangulares. 3 arestas e um triângulo, divididos por 2. Que vai dar igual a 30. Então, vão ser 30 arestas, ok? E agora, ele quer a quantidade de vértices. Para descobrirmos a quantidade de vértices, nós vamos pegar aquela fórmula que a gente mostrou para vocês, que é V mais F igual a A mais 2, ok? E agora, nós vamos substituir os elementos. 20 faces igual a 30 mais 2. Vamos, então, substituir. E vai ser 30 mais 2, 32. Menos 20, 12. Então, nós vamos ter 12 vértices. E é isso, pessoal. E é isso. Então, não se esqueçam de deixar seu like, deixar seu comentário aí embaixo, que vai ajudar muito. E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar o que é o prisma. O prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos de geometria espacial. É caracterizado por ser um políedro convexo com duas bases, os polígonos iguais, congruentes e paralelas, além das faces planas laterais, os paralelogramas. Aqui a gente tem a composição do prisma. O prisma é composto pela aresta lateral, a base, aresta de base, face lateral e a base. Os elementos que compõem o prisma são base, altura, arestas, vértices e faces laterais.
Assim, as arestas das bases do prisma são os lados das bases do polígono, enquanto que as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem às bases. Os vértices do prisma são os pontos de encontro das arestas e a altura é calculada pela distância entre os planos das bases. Os prismas são classificados em reto e oblíquo. O prisma reto possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos. Aqui a gente tem um exemplo de prisma reto. E o prisma oblíquo possui arestas laterais oblíquas à base, cujas faces laterais são paralelogramas. Aqui a gente tem um exemplo do prisma oblíquo. E aí, galera? Então, agora a gente vai falar sobre as bases dos prismas. De acordo com a forma das bases, os prismas são classificados em prisma triangular, prisma quadricular, prisma pentagonal e prisma hexagonal. Erros de gravação, normal, né, gente? Tá. Importante ressaltar que os chamados prismas regulares são aqueles cujas bases são polígonos regulares e, portanto, formados por prisma retos. Note que se todas as fases dos prismas forem quadradas, trata-se de um cubo. E se todas as fases são paralelogramas, o prisma é um paralelepípedo. Gente, agora fica atento, hein? Para calcular a área da base, e eu errei, tá certo, mentira, a área da base de um prisma deve se levar em conta o formato que apresenta. Por exemplo, se for um prisma triangular, a área da base será um triângulo. E é isso aí. Galerinha, agora eu vou mostrar as fórmulas dos prismas para vocês. Para calcular a área lateral de um prisma, a gente faz área lateral igual a número de lados vezes face lateral. Para calcular a área total de um prisma, a gente faz área total igual a soma das áreas das faces laterais mais a soma das áreas das bases. Para calcular o volume de um prisma, a gente faz volume igual área da base vezes altura. Aqui nós temos um exemplo. O exercício pede: calcule a área da base, a área lateral e a área total de um prisma reto que apresenta 20 cm de altura, cuja base é um triângulo retângulo com catetos que medem 8 cm e 15 cm. Antes de mais nada, para descobrirmos a área da base, devemos lembrar a fórmula para encontrar a área do triângulo. Logo, a área da base é igual a 8 vezes 15 divididos por 2. A área da base é igual a 60 cm ao quadrado. Agora, por conseguinte, para encontrar a área lateral e a área da base, devemos lembrar do Teorema de Pitágoras, de onde a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Ele é representado pela fórmula a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Assim, por meio da fórmula, devemos encontrar a medida da hipotenusa da base. Logo, a ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. A ao quadrado igual a 64 mais 225. A ao quadrado igual a 289. A igual a raiz de 289. A igual a 17 centímetros. A área lateral é a soma das áreas dos três triângulos que formam o prisma. A área lateral igual a 8 vezes 20, 15 vezes 20 e 17 vezes 20. Área lateral igual a 160 mais 300 mais 340. Área lateral igual a 800 centímetros ao quadrado. A área total é a soma da área lateral com o dobro da área da base. Então, área total igual a 800 mais 2 vezes 60. Área total igual a 800 mais 120. Área total igual a 920 centímetros. Assim, as respostas do exercício são: área da base igual a 60 centímetros ao quadrado, área lateral igual a 800 centímetros ao quadrado e área total igual a 920 centímetros ao quadrado. Então é isso. Tchau, tchau, galerinha! É um
um prisma que possui base e faces em formato de paralelogramas de 4 lados. O paralelepípedo é um sólido geométrico, ou seja, possui 3 dimensões, que são elas: a altura, o comprimento e a largura. E a diagonal é o eixo que corta eles no meio, por exemplo, um livro ou uma CPU de computador. No caso do livro, o comprimento é a frente do livro, a largura é a quantidade de páginas que o livro possui e a altura é o comprimento lateral do livro. Existem algumas fórmulas para nós definirmos certas características dos paralelepípedos. Uma delas é a fórmula da área total, que é AT, por causa da área total, igual a 2 vezes, parênteses, A vezes B mais A vezes C mais B vezes C, fecha parênteses. A diagonal, que é D raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E o volume, que é A vezes B vezes C. A seguir tem um exemplo para explicar para vocês melhor como é que se faz. Aqui, ó. Determine a área total, o volume e a diagonal do paralelepípedo a seguir. Aqui encontramos um paralelepípedo onde a diagonal ele pede para nós definirmos que essa linha preta aqui. O A é o 4, que equivale ao comprimento. O 2 é a largura, que equivale ao B. E a altura equivale a 2 centímetros. O AT equivale à área total, então a gente vai colocar 2 vezes, parênteses, A vezes B. 4 vezes, aqui é o A, vou botar aqui, o A, o B e o C. Aí vai ser A vezes B. 4 vezes 2, 4 vezes 2 mais A vezes C, que também é 2. Aí vai ficar A vezes C, 4 vezes 2, mais B vezes C, 2 vezes 2. Fecha parênteses. AT igual 2 vezes, entre parênteses, 4 vezes 2, 8. Mais 4 vezes 2, 8. Mais 2 vezes 2, 4. 8 mais 8, 16, mais 4, 20. Área total igual a 2 vezes 20. Área total igual a 40 centímetros. Uma coisa muito importante para não se esquecer. Quando se trata de área, a gente sempre vai usar a unidade de medida, pelo exemplo, pelo exercício, ao quadrado. Ou seja, centímetros ao quadrado é 2. E sempre que a gente for definir volume, vai ser centímetros, ou a unidade de medida, cúbica, ou seja, elevado a 3. Agora vamos definir a diagonal. D igual. A diagonal é composta por raiz quadrada de A ao quadrado. A ao quadrado é 4. 4 ao quadrado mais B ao quadrado, 2 ao quadrado, mais C ao quadrado, que também é 2. D é igual a raiz quadrada de 16, porque 4 vezes 4 é 16, mais 2 vezes 2, que é 4, mais 2 vezes 2, que é 4. D é igual a raiz quadrada de 24. Aí eu vou deixar a diagonal em raiz quadrada, porque a raiz quadrada de 24 dá número quebrado. Então a gente só bota a unidade de medida, que é centímetros ao quadrado, porque é uma área também. Agora a gente vai determinar o volume. V igual a A, que é 4, vezes B, que é 2, vezes C, que é 2. Volume igual a 4 vezes 2,
que é 8 vezes 2, que é 16. 16 centímetros cúbicos. Por que cúbicos? Porque, como eu disse anteriormente, quando é volume, a unidade de medida sempre vai ser ao cubo, e sempre que a gente determinar a área vai ser ao quadrado. No exemplo 2, eu peguei o exercício sobre o paralelepípedo da folhinha do Wagner, que é a questão 9. Determinar a área total, o volume e a diagonal do paralelepípedo de dimensões 3 cm, 4 cm e 5 cm. Vamos definir A igual a 5 cm, B igual a 4 cm e C igual a 3 cm. Porque não vai interferir muito na ordem, porque não existe divisão ou subtração nesses cálculos. Vamos começar pela área total. AT igual a 2 vezes, entre parênteses, A vezes B, 5 vezes 4, 5 vezes 4, mais A vezes C, 5 vezes 3, mais B vezes C, 4 vezes 3. AT igual a 2 vezes 5 vezes 4, 20, mais 15, mais 12. Área total igual a 2 vezes 20 mais 15, 30. 30 mais 12, não, 35. Mais 12, 47. AT igual a 2 vezes 47 igual a 94 centímetros ao quadrado. Como eu já disse, para área a gente usa quadrado, para volume a gente usa cubo. Agora vamos definir a diagonal. D igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Agora a gente vai realizar o cálculo. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3 dá 9. Diagonal igual a raiz quadrada de 25 mais 16, 41. 41 mais 9, 50. Raiz quadrada de 50. Como a raiz quadrada de 50 dá 7,077 número dá quebrado, vamos deixar em raiz quadrada. Aí a gente vai colocar centímetros quadrados, porque diagonal é área. Agora a gente vai definir o volume. Volume igual a 5 vezes B, 4 vezes C, 3. Volume igual a 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3, 60. 60 centímetros cúbicos, porque volume é cúbicos. Quer dúvida sobre paralelepípedo, só me procurar na sala de aula. É isso. Tchau, gente! Hello, galerinha! Então, o nosso trabalho é sobre esfera e aqui estão alguns dos elementos, que é o eixo, bem aqui assim, o polo, que é aqui, e aqui embaixo também é polo. Então, esse aqui é o centro da esfera. Essa voltinha que faz isso aqui assim é o equador, e essa que faz assim é o meridiano. E aqui é o raio. Então, para a gente descobrir tanto a área quanto o volume de uma esfera, o principal elemento de todos esses que a gente precisa é o
ali, né? E é isso que acontece na seção esférica. Quando corta a parte de cima e de cima da esfera, fica um círculo. Então, esse aqui é o raio, aqui é o centro, aqui é a distância do centro com o corte que aconteceu. E esse aqui é o Rzinho, que é o raio onde aconteceu o corte. A fórmula da seção esférica é L ao quadrado igual a B ao quadrado, que é a distância, e o Rzinho ao quadrado, que é o raio da onde aconteceu o corte. Oi, gente, aqui é a Maria Vitória e eu vou explicar um tipo de cálculo sobre essa matéria. Então, calcule a área de uma esfera cujo volume é 36 π decímetros cúbicos. Então, a fórmula do volume é 4 sobre 3. 4 sobre 3 π R ao cubo. Então, igual a 36 π, que é o que pede ali no problema. Então, nós vamos aqui, 4 com 36 a gente pode dividir, que fica 1, e aqui fica 9. E podemos cortar os πs também. E aí, aí aqui o 3 pode multiplicar pelo 9, que fica R ao cubo igual a 27. Aí a gente extrai a raiz cúbica para o outro lado, que fica raio igual a 3. Essa é a resposta do raio. E aí, como aqui pediu a área, a gente vai fazer a fórmula da área agora, que é A igual a 4π R ao quadrado. Então, aqui vai a fórmula e aqui os números que pediu. Que aqui corta e fica 9, que dá 36 π decímetros ao quadrado. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, porque a gente não entendeu mesmo. Sori, espero que tu tenha gostado e pensa com carinho na nossa nota, por favor, que a gente precisa passar. E aí, família? Tem que mandar uma música. E aí, família, tranquilo, tudo bem? Hoje eu vim dar uma aula para vocês sobre cones. Muito bem, o que a gente tem que saber sobre o cone? O cone, aproximado aqui, é composto por 3 elementos: geratriz, raio e altura. Como você pode ver a figura do cone aqui, altura, geratriz e raio. Temos um triângulo equilátero. E quando a gente tem um triângulo equilátero, a gente já sabe que vai haver Pitágoras, nossa primeira relação, que é geratriz ao quadrado mais altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Essa seria a nossa primeira relação para conseguir escapar e conseguir fazer a nossa conta. Nossa segunda relação, que é a área da base, que é π r ao quadrado, a nossa área lateral, que é π vezes RG, e a nossa área total, que é AL, que no caso é a área lateral, mais AB, que é a área da base, e isso vai formar a área total. Aqui, na nossa terceira relação, a gente tem o volume. O que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura divididos por 3. Por que divididos por 3? Porque como o cone é um triângulo e não um quadrado, a gente teria que dividir por 3. Isso aí, vou... Esse vai dar certo. Fala, galerinha! Hoje eu vou explicar sobre um cálculo sobre cone. E aqui, nessa questão, ele está pedindo para calcular o volume. Ele fala que a área lateral é de 15 centímetros e a geratriz é 5. Aqui, aí, eu já anotei que é a área lateral, que é o que ele fala ali, e a geratriz. Aí, a primeira coisa que tem que fazer é calcular a área lateral, que a fórmula é π vezes o raio vezes a geratriz.
a área lateral, que é 15, que ele já me deu aqui, vezes, aí aqui eu vou colocar a fórmula, né? Vai ser π, o raio a gente não tem ainda, e a geratriz, que é 5. Aí vai ficar o raio igual a 15 divididos por 5, e o π a gente pode cortar. Aí aqui vai ser 15 divididos por 5, vai ser 3, e aqui já tem o raio. Depois disso, essa daqui é a fórmula do volume que a gente precisa saber. Só que a gente ainda não tem a altura. Para saber a altura, a gente vai ter que fazer pelo teorema de Pitágoras. Aí vai ser 5 ao quadrado, que vai ser a da geratriz, a altura que a gente não tem ainda, e 3, que é o do raio que a gente descobriu antes. Aí 5 ao quadrado vai ser 25, igual a altura vezes ao quadrado, mais 9. 16, vai ficar 16 igual a altura vezes ao quadrado. Aí vai passar pra cá e aí vai ficar 4. Aí depois de fazer esses cálculos, a gente vai substituir na fórmula do volume mesmo. E aí isso vai ser 9π vezes 4 divididos por 3, que 9 vezes 4 vai ser 36π, divididos por 13 vai ficar 12π, e essa é a resposta. Tudo bom com vocês? Então, beleza. Se vocês não são inscritos no canal do Magninho, não esqueça de se inscrever e deixar seu like, compartilhar com seus amigos e bora pro vídeo! Como a gente mostrou na vinheta, o nosso trabalho é a pirâmide base triangular. A base dela é um triângulo e ela é composta de 4 faces, 3 faces laterais e a face da base. Tendo como exemplo, a área é a soma das áreas da base e da lateral da pirâmide. Área lateral. A área lateral de uma pirâmide tem um formato triangular. Área total é a soma da área da base com a área lateral. Então agora nós vamos partir para o cálculo. O exercício que a gente escolheu foi esse aqui. Calcular a área total de uma pirâmide irregular de base triangular, sabendo que a base e as faces laterais são triângulos equiláteros de lados medindo 4 centímetros cada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar os nossos pontos da pirâmide. A base vale 6 centímetros, a lateral vale 4, e aí essa parte aqui do meio, onde está tracejada, é a da altura, que é o que a gente precisa descobrir primeiro. Então, como a base é 6, a altura vai ser 3, porque é a metade do valor. Nós vamos começar para descobrir a altura usando Pitágoras. Vocês vão botar o 6, que é a base, elevado ao quadrado, igual a 3, que é a nossa altura, elevado ao quadrado, mais h, que é o que a gente quer descobrir, elevado ao quadrado. Essa é a fórmula de Pitágoras. Agora vocês vão desenvolver isso então. Quando chegar ali na raiz de 27, a gente vai ter que fazer a radiciação desse número. – 27 por 3, que dá 9. 9 por 3, que dá 3. E 3 por 3, que dá 1. Então, nós vamos agrupar os dois primeiros números 3, que vai ser 3 vezes 3, que é 9. A raiz de 3, que foi o 3 que ficou sozinho ali embaixo. Agora, nós vamos para a segunda parte, que é para descobrir a área do triângulo. A fórmula que nós vamos usar vai ser A, que é a área, igual a B, que é a base, vezes H, que é a altura que a gente recém descobriu, divididos por 2. Aí vocês vão substituir os números ali pelo que vocês já têm. No final, a gente acaba encontrando AT, que é a área do triângulo, igual a 18 raiz de 3. E agora, finalmente, a gente vai para o terceiro passo, que é para realmente descobrir o que a gente queria desde o início, que é a área total. A fórmula que nós vamos usar é a do AT também.
Então chegamos a t igual a 162 raiz de 3 centímetros ao quadrado. E tá aí o resultado da nossa conta. Espero que vocês tenham gostado e falou! Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Não deu? Espero que não tenha. Espero que não tenha próximo. Então galera, recuperação é paciente, aqui nós passa direto e o 10ão vem. Falou! Então, o apótema da base, cuja fórmula é apótema da base igual a b raiz de 3 sobre 2. Mas eu vou dar uma breve explicação para nós. Bom, para fazer esse cálculo, a gente pega a distância entre o centro da base até a metade de um dos lados, B ou C. Então, pegando exatamente isso que eu acabei de grifar, nós vamos. Então, usando essa fórmula, a gente vai descobrir o apótema da base, que é isso aqui. Tá? E vamos reescrever ela aqui para ficar mais fácil para vocês. Maiorzinha. Apótema da base igual B raiz de 3 sobre 2. O que é o B? B é exatamente essa base aqui, ó, que ele nos deu. Né? Como a gente planificou, então aqui ele está dizendo que é 8 centímetros. Então nós vamos ligar a apótema da base é igual a 8 raiz de 3 sobre 2. Simplifica, a apótema da base é igual a 4 raiz de 3 centímetros. Então esse aqui é o apótema da base. Tá? Vamos aqui no cantinho colocar os resultados que a gente achou. A apótema da base, a gente já sabe que é 4 raiz de 3 centímetros. Beleza. Então, como a gente planificou aqui, ó, pegamos essa figura e planificamos, dividindo exatamente nesse vértice até a metade aqui, essa altura aqui a gente vai achar como a apótema da base. Então, para isso, a gente vai ter essa fórmula aqui, tá? Que é a apótema da pirâmide, desculpa. Então, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Então nós temos que achar o apótema da pirâmide e nós já temos as duas informações que nos basta ali. Vamos substituir apótema da pirâmide ao quadrado igual a altura ao quadrado já tem 6 mais apótema da base, que eu já tenho ali também, 4 raiz de 3 ao quadrado, né? Não podemos esquecer do ao quadrado. Então, a apótema da pirâmide ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, que é 36, mais 4 raiz de 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Está multiplicando. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando eu tenho multiplicação de raízes, eu só multiplico o que está dentro da raiz. Então 3 vezes 3, 9. E por fim, raiz de 9 é 3. Então já vai direto para o 3. O que poderia se resumir no que eu simplesmente cortar a raiz aqui. Simplificar as raízes. A apótema da pirâmide ao quadrado é igual. Vou fazer a multiplicação primeiro. Divido 36 mais 16 vezes 3. Então vamos fazer aqui rapidinho. 18, 3 vezes 1, 3, 1, 4, 48. Tá. A apótema da pirâmide ao quadrado vai ser igual a soma desses dois. 36 mais 48, vou fazer aqui no gatinho. 6 por 6, 12, 13, 14. 3 com 4, 7, 8, 84. A apótema da pirâmide ao quadrado, não, desculpa. Vamos passar a raiz, né? Passar, pegar o 2 e passar para cá, o raiz. Então vai ficar raiz de 84.
Vamos simplificar, vamos fatorar essa raiz aqui. Tá? Então ficou 2, 2 e 21. Voltamos aqui. Vamos abrir a raiz. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Né? Concorda que 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Vezes o 21, que ficou por fora ali. Tá? O que nós vamos fazer? Corta o 2 com 2, o 2 sai para fora da raiz e fica somente o 21 dentro. Então a apótema da pirâmide, por fim, vai ficar 2 raiz de 21 centímetros. Essa é a apótema da pirâmide. Bom, agora iremos calcular a aresta lateral pegando um dos lados da pirâmide. Como o Matheus falou, nós vamos calcular a aresta lateral, que é essas linhas aqui que temos. Então nós temos que a aresta lateral, que a gente não sabe, vou escrever ela aqui então, nós não sabemos, é igual a apótema da pirâmide ao quadrado, a gente tem aqui, como a gente resolveu no cálculo anterior, abre parênteses, reescreve ali, né? O igual ao quadrado, não esquece o quadrado. E a base, que é os 8, né, que já foi nos fornecido pelo exercício, abre um parênteses, 8 por 2 ao quadrado. Tá? Primeiro de tudo, que a regra das expressões manda a gente resolver dentro de uma expressão, de uma equação, é sempre a potência. Então primeiro nós vamos fazer a potência para depois fazer o resto. Então vamos recopiar aqui o AL ao quadrado. Potência, 2 ao quadrado, quanto dá? 4. Raiz de 21 ao quadrado, eu vou simplesmente cortar as raízes. Então vai ficar 4 vezes 21. Mais 8 ao quadrado, 64. Divididos por 2 ao quadrado, 4. Tá? Tranquilo até então. AE ao quadrado igual. Resolver primeiro aqui a multiplicação. 4 vezes 21 vai dar 84, mais 64 divididos por 4 dá o próprio... A gente pode simplificar, né? Simplifica por 2. Vamos simplificar aqui por 2 para ficar mais fácil para nós. Simplifica por 2, que vai dar 32 por 2, que vai dar... acho que é... quanto que é? 16. Tá. Então a aresta lateral vai ser isso aqui. Tem 84 pilas, somo com 16. Vamos somar aqui rapidinho para vocês aqui então. 10, 9, 10. Então vai dar 5. Tranquilamente 5. Sim, aí nós vamos passar o que está a potência para cá, nós vamos passar como raiz para lá, né? Então vai ficar a aresta lateral igual raiz de 100. E a raiz de 100 todo mundo sabe, né, que é 10. Que 10 vezes 10 é 100. 10 o quê? Centímetros. Diante de todas as informações que a gente calculou, nós podemos agora calcular a última, que é a área total. A área total consiste na soma da área total, que eu vou chamar aqui de AT para os mais íntimos. 20, né? Não. Porra, tem me dá uns brancos às vezes. 24. 24, tá. Aí, 24. Só deu um tempo para cortar, daí não tem tempo. Vai dar 60. A área total vai ser isso aqui. Não tem como somar. É isso aqui, velho. Não tem como eu somar raiz. Se tivesse outra raiz de 3 aqui, aí dava pra somar. Mas como não tem como eu somar uma 24 com uma raiz e somar um 60. Tá certo isso aí? Pra mim tá errado, hein? Então vamos calcular aqui a área total. Nós vamos pegar a área de uma face e a área da base e multiplicar. Tá? Peraí, então nós vamos calcular a área total, que é a área da base
fora do parênteses, porque se você olhar bem a figura, nós temos apenas uma base e não 6 bases, então não faz sentido multiplicar por 6. Mais, tem um maisinho aqui, mais a área lateral, que essa sim tem 6. Ó. Eu tenho uma área lateral planificada, mas eu tenho uma aqui, outra aqui e mais 3 atrás. Então aí faz sentido multiplicar por 6. Então nós vamos primeiro botar a área total, AT. Vamos substituir a fórmula ali, que a gente tem as fórmulas aqui da área da base e a fórmula da área lateral. Então L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais, multiplica, L vezes, pausa. No caso, então, a apótema da pirâmide, divididos por 2. Isso aqui multiplicado por 6. Então, vamos substituir os valores. Então, a área total, AT, vai ser igual L ao quadrado. É um dos lados da base. Um dos lados da base vale 8. Né? Como a gente tinha falado aqui. Ó. Cada pedacinho tem 8. Né? 8 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. Mais, abre parênteses, o mesmo 8, né? Mesmo 8, vezes a apótema da pirâmide, que a gente achou num dos exercícios resolvidos, que é 2, raiz de 21, divididos por 2. Isso aqui multiplicado por 6. Tá? Agora vamos resolver isso aqui. Resolver primeiro dentro do parênteses. 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais, vamos resolver dentro do parênteses. 8 vezes 2, quanto dá? 16. Né? Então nós vamos ter aqui 16, raiz de 21 sobre 2, vezes 6. Ok? Agora vamos recopiar aqui, ainda tem parênteses para resolver. Mais 16 por 2 é o próprio 8. Mais 21, que vezes 6. 8 vezes 6 dá 48. Então por fim fica 48 raiz de 21. Tá? Agora nós temos um 1 aqui embaixo. O que dá para fazer aqui? MMC. Tá. Aqui nós temos o 8 ao quadrado, que vai dar 64, então nós vamos contar com 64. Então aqui, ó, 4 divididos por 4 dá 1, vezes aquele ali vai dar. Como 8 ao quadrado é 64, a gente só vai repetir. 64, raiz de 3. Mais, repete o sinal, 4 divididos por 1, 4, dá próprio 4. Aí o 4 vezes isso aqui vai dar 48 vezes 4, que dá 8 vezes 4 dá 32. 192. Obrigado, Matheus. Raiz de 21. Agora, vamos deixar assim, que não tem como falar. Foi? Sim. Então, 64 raiz de 3 mais 192 raiz de 21. Como a gente tem um 4 embaixo, a gente simplifica. Tá? 64 por 4, vou fazer aqui rapidinho. Dá 1, 2, 24, dá 7. 17. 6. 6? Sim. 16 raiz de 3. Mais. Quanto é 192 dividido por 4 faz aí? Aí tu bota aí. Nosso trabalho é sobre geometria espacial, com exercícios do PAV. O cubo mágico é um brinquedo matemático
Uma de suas versões é de 3x3 e a mais famosa com 6 cores diferentes. Supondo que o cubo possua 10 cm de aresta, sua área total é de 6 vezes a ao quadrado igual a 6 vezes 10 ao quadrado igual a 6 vezes 100, que o resultado final será 600 cm ao quadrado. Já o segundo exercício, a cidade de Pelotas possui uma das mais antigas fábricas de ladrilhos hidráulicos do país. A fábrica de mosaicos completou 100 anos em 2015, fundada na época da pujança econômica da cidade. Graças à produção do charque, muitos dos prédios históricos de Pelotas possuem paredes e pisos revestidos por esses ladrilhos. Um estudante de engenharia civil da Universidade Federal de Pelotas, ao observar a parede revestida por ladrilhos hidráulicos de um dos casarões antigos do Centro Histórico de Pelotas, ficou curioso em saber quantos azulejos haviam sido utilizados no total e resolveu contá-los, sabendo que a parede era quadrada e que media 4 metros de lado, e ainda que cada ladrilho era retangular, medindo 20 centímetros por 40 centímetros. Ao finalizar sua contagem, o estudante descobriu que a parede era revestida por 20 vezes 40, que é igual a 800. Aí ele dividiu 800 por 4, que descobriu que será 200 azulejos. Já o terceiro exercício, Maria comprou um terreno retangular medindo 15 metros de largura por 30 metros de comprimento. Conforme mostra a figura abaixo, ela deseja construir uma casa em seu terreno, mas é importante que sobre 50 metros ao quadrado para o pátio, a área sem construção. Sendo assim, a área a ser construída na casa de Maria deverá ocupar no máximo. Aí usamos a fórmula A igual a base vezes altura, que aí a base será de 30 vezes 15, que será a altura, que o resultado será 450. Aí diminui os 450 menos 50, que o resultado final será 400 metros ao quadrado. Já o quarto exercício, um aluno preparou um experimento para a feira de ciências de sua escola. Ele misturou água e óleo em um copo de formato de cilindro para demonstrar a diferença de densidade entre as substâncias. Como o óleo é menos denso, ele formou uma camada sobre a água. O aluno curioso mediu a altura da coluna do óleo e calculou que o volume total da mistura era de 282,6 centímetros cúbicos. Considerando que o copo tem a forma cilíndrica, como mostra a figura, que o raio da base do copo é de 3 centímetros e que o π de 3,14, o volume da camada de óleo medida pelo aluno é de... Ele usou essa fórmula que é volume igual a π vezes o raio quadrado vezes a altura, que seria 3,14 vezes 3 quadrado vezes 4, que dará 113,04 centímetros cúbicos.